Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra a ti. Chá da tarde com a palavra. Quero deixar um ensino muito poderoso que eu aprendi hoje com o servo do Senhor, Derek Prince. Quais são as barreiras existentes para que a gente não receba cura, que impede uma pessoa de ser curada? Número 1, ignorância. Ignorância sobre a verdade da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus quem liberta. A palavra de Deus diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E há pessoas que elas rejeitam a palavra de Deus de propósito. Elas não querem mesmo conhecer a palavra de Deus. Quando eu cheguei na palavra de Deus, quando eu tive acesso ao mundo espiritual, eu não consegui mais parar. Na verdade, eu tenho essa fome até hoje de conhecer a verdade da palavra de Deus, porque foi essa verdade que me curou, me libertou e me salvou. Então há pessoas que você pregam a palavra de Deus para ela, a verdade, mas elas rejeitam de propósito. Elas não querem mesmo. Então, irmão, isso aí é um pecado muito grande e você está trazendo a maldição do Senhor não somente para a sua vida, mas para a sua vida e a sua descendência. Porque você vai continuar praticando a iniquidade, você vai continuar na ignorância, no escuro, e você vai continuar rejeitando isso aí de propósito, e Deus vê tudo isso. Então uma coisa é você estar no escuro, na ignorância, sem que você tenha o conhecimento. A outra coisa é você estar na ignorância de propósito. E em Oséias 4:6 também diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E esse conhecimento é da verdade de Deus. E uma outra situação que impede a gente de receber a cura é a incredulidade. A incredulidade é um pecado e ela também é causada por um demônio. O próprio Satanás trabalha na mente da pessoa para que ela não acredite numa vírgula da palavra de Deus. Por quê? O objetivo dele é levar aquela alma para o inferno juntamente com ele, porque os dias dele estão contados. E ele vai fazer de tudo para aquela pessoa ser uma pessoa incrédula e duvidar da palavra de Deus. Porque veja que Paulo falou que a nossa luta maior é contra as fortalezas da mente, colocadas por Satanás. E essa incredulidade está até mesmo dentro da própria igreja de Jesus. Você chega lá, você diz: olha, eu fui liberta de 7 demônios. A pessoa te olha assim, parecendo que você é uma louca. E lá em Hebreus 3:13-12, o Paulo fala sobre as consequências da incredulidade. 3. Pecados encobertos. Em Provérbios 28:13 diz que a pessoa que encobre as transgressões, ela não prospera. Isso é em todos os sentidos. Se você encobrir os seus pecados, você vai estar ali dando base a Satanás e os demônios para agirem na sua vida. Porque verdadeiramente Deus já conhece os seus pecados. Deus sabe de todos os pecados, assim como Satanás. Então, irmão, qual é a vantagem de você encobrir um pecado? Por mais que você já esteja ali se dizendo crente, por mais que você já tenha aceitado Jesus, se você ainda tem pecados encobertos na sua vida, é porque verdadeiramente você ainda não é um cristão salvo. Veja, eu vou falar para você a primeira indicação de um cristão salvo. Ele recebe o Espírito Santo de Deus e ele começa a ler a palavra
ele começa a entender a palavra, porque é o Espírito Santo de Deus quem ensina. Foi assim comigo. E quando você não consegue ler a palavra e ler a palavra, tem muito crente assim, é porque você ainda não foi salvo. Você ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque hoje eu leio a Bíblia e eu entendo a Bíblia perfeitamente. Não tudo, né? Porque é no tempo do Espírito Santo de Deus. Então, uma outra situação que impede de você ali receber a cura: falta de perdão. A falta de perdão é uma prisão. Você, quando não perdoa uma dívida com um irmão de R$1.000, Deus também não vai perdoar a sua dívida de 10 milhões, porque sua dívida é muito maior. E em Mateus 18:32 tem aquela parábola do servo mau, aonde ele não perdoou e o Senhor disse que ia entregá-lo nas mãos dos torturadores. Esses torturadores são demônios. O irmão Derek Prince fala verdugos. Então, quando você não perdoa o irmão, o Senhor, ele te entrega na mão dos torturadores, na mão dos demônios. Você vai ficar ali padecendo, sendo torturado na mão dos filhos de Satanás. 5. Ocultismo ou religião falsa e idolatria. Aqui inclui todo tipo de religião falsa, desde consultar horóscopo até benzadeira, mapa astral, leitura de cartas, consultar mortos, movimentos da nova era como yoga, hinduísmo, budismo, judaísmo, servos de Satanás como religiões afros, espiritismo, possuir ou cultuar imagens, até o uso de todo tipo de drogas, porque é considerado feitiçaria, e músicas mundanas, principalmente o rock, metal e o funk, que enaltecem a Satanás. Isso está em Êxodo 23, 24 a 26. São as proibições que Deus deixou na palavra para nós não cultuarmos ou não trazermos abominações para dentro das nossas próprias casas. E uma outra situação também que impede a cura são alianças com pessoas que servem a deuses falsos. Agora você veja, irmão, a Bíblia diz que quando você mantém amizades ou mesmo casar ou namorar com pessoas que não são da mesma religião, não são cristãs, você está cometendo ali um pecado. Agora imagina, irmão, você casar ou manter amizade ou até mesmo negócios com pessoas que servem ao próprio Satanás, como pessoas do espiritismo, do hinduísmo, da macumbaria, os feiticeiros, os budismos, os servos de Satanás, os da maçonaria. Agora você imagina você manter aliança, você comungar com essas pessoas, se a palavra de Deus diz que a gente não pode manter jugo desigual. O jugo desigual é pecado. Imagina você namorar, casar, manter amizade ou negócios com pessoas que servem ao próprio Satanás. Você vai estar atraindo doenças para a sua vida e uma maldição do Senhor para a sua vida. E quais são os sinais de maldições na vida, na família? Enfermidades psicológicas, aí vão desde loucura a doenças psicossomáticas, a síndrome do pânico, a ansiedade, todo tipo aí dessas doenças aí psicológicas aí que os médicos não conseguem tratar. Enfermidades femininas, esterilidades, abortos espontâneos, problemas de menstruação, problemas ali no útero em geral, enfermidades repetidas sem explicação na família,
nos pais, na mãe, nas irmãs. Desintegração da família, brigas, contendas, separações de casais. Os filhos não se casam. Ali naquela casa você vê uma família inteira, ninguém casa. Acidentes repetidos. Ali você quebra braço, quebra perna o tempo inteiro. Suicídios na família. Casos de suicídio, o avô suicidou, a mãe, o filho suicida. E qual é a falta de cura? Qual é a falta de cura? Por que a falta de cura? O irmão diz que essas curas, elas não acontecem porque a pessoa ela precisa de libertação. Ela precisa que os espíritos malignos sejam expulsos em nome do Senhor Jesus, porque são eles que causam as enfermidades, para que essas pessoas sejam curadas. Veja, foi assim comigo. Eu estava cheia de várias enfermidades e quando os espíritos malignos foram expulsos, eu fiquei curada. Em Lucas 4, 40 a 41, fala de uma mulher encurvada por um demônio há mais de 40 anos. E assim, esse servo do Senhor, Derek Prince, ele trabalhou mais de 40 anos no Ministério de Cura e Libertação. E ele libertou pessoas ali com artrites, problemas na coluna, câncer, problemas de esterilidades, doenças mentais, físicas, pessoas que se masturbavam, pessoas com as mais diferentes enfermidades e causadas por demônios, Satanás e seus demônios. E agora você vê aí os crentes precisando de libertação e cura, e a igreja, a única coisa que ela faz é pregar, 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 pregar e orar para Deus, sendo que a palavra de Deus manda libertar cativos e oprimidos, expulsar demônios, manda orar na cabeça, impor as mãos, manda interceder pelas pessoas e principalmente, sobretudo, expulsar os espíritos malignos. Veja na Bíblia quantos casos de pessoas não ficaram boas porque os espíritos malignos foram expulsos. Quantos casos não aconteceu ali com Paulo, no ministério de Paulo, dos apóstolos todos? Quantas pessoas ali não foram libertas e curadas? Depois de serem libertas, foram curadas. Aí eu pergunto para você, por que a igreja de hoje quer fazer diferente? Irmão, o tanto de crente que tem aí, que se chamado crente, sem ser, e crente também, salvo, precisando de cura e libertação, é uma coisa absurda. E a igreja se omite a isso. O que vai acontecer? Jesus que vai voltar como um ladrão. Jesus vai cobrar desses líderes, dessas igrejas, vai cobrar. A conta vai chegar alta. Por quê? Se eles estão se negando a fazer o que Jesus e os apóstolos faziam, e a igreja primitiva também fazia, eles vão ter que responder por isso. Veja, nós vamos ter que responder pelas nossas ações, pelas nossas obras, pelas nossas palavras e pelas nossas omissões. Então, naquele dia o Senhor vai falar, vai chamar de servo mau e vai falar que não conhece. Apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo que arde como enxofre. É isso. Se você está precisando de ajuda, você clama ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E você busca ajuda aqui no canal, que tem muito ensino desse homem. E eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que eu aprendi esse assunto hoje. Está em espanhol. É bom porque você aprende uma outra língua e, além de tudo, ainda se liberta. Você tem uma oração no final que ele faz, e todo vídeo dele tem uma oração ali no final. E você será liberto de todo espírito maligno, salvo, liberto e curado,
em nome do Senhor Jesus. Amém.